Bom dia, pessoal. Pessoal, primeiramente, para quem faz parte do Clube do Livro, já está na biblioteca, já chegaram, é só passar para retirar, tá? E terça-feira, agora dia 16, terão início as aulas de novo aqui na casa. Para quem tiver interesse em conhecer e se aprofundar um pouquinho mais na doutrina, terça-feira às 8 horas é início às aulas. Então, o curso é gratuito, é só comparecer, tá bom? Vamos fazer a prece inicial? Gostaria de chamar agora o nosso palestrante do dia, o companheiro Ayrton. Boa noite a todos. Bom dia. Eu estou acostumado a mais de quinta-feira à noite, né? Então, com um belo sol desse daqui, eu falando boa noite, né? Ou não acordei direito ainda, né? E que seja um ótimo dia e quando vier a noite, uma ótima noite também para todos. Hoje eu ia conversar com vocês sobre a fé. Que é uma coisa que a gente conversa com todos os religiosos, na casa espírita. Não, eu tenho muita fé, eu tenho muita fé, eu tenho muita fé. E a fé realmente é aquilo que nos move, aquilo que nos dá esperança, aquilo que nos dá segurança. Mas como está a nossa fé? Como que nós estamos lidando com ela? A fé é uma coisa que a gente se impõe ao nosso semelhante, ou a fé a gente se adquire. A fé, ela não deve ser imposta. A gente não consegue impor nada a ninguém. A fé, ela deve ser adquirida. E quando nós adquirimos a fé, ela é solidificada numa base muito forte, numa base onde a gente consegue realizar grandes prodígios. Jesus nos disse que se tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, conseguiríamos transportar uma montanha daqui para lá e nada seria impossível para nós. Quando ele disse isso, ele disse a quem? Ele disse aos seus apóstolos, seus discípulos, seus seguidores. Por quê? Porque quando lhe foi apresentado um senhor que tinha o seu filho que
esse senhor chamava de lunático, que tinha os seus problemas, e que apresentou esse filho aos apóstolos, eles não conseguiram curá-lo. E Jesus questionou: aonde que está a fé desse povo que não conseguiu curá-lo? Então pediu para trazer esse filho. E imediatamente o curou. Aí ele questionou, quando os discípulos perguntaram a ele, isoladamente: como vós curastes este filho e nós não conseguimos? Porque vocês não têm a fé necessária. Então é onde ele citou essas palavras: se tiveres apenas a fé do tamanho de um grão de mostarda, nada será impossível. Agora, se nós analisarmos essas palavras de uma forma bem literal, ela é muito materialista, né? A montanha. Só que, mesmo assim, se nós interpretarmos de forma bem literal, nós temos forças para realizar coisas materiais, desde que tenhamos confiança em nós. Que, caso contrário, ficaria muito difícil. Agora, só que essas palavras de Jesus, como todas que ele nos passou, a gente deve interpretar sempre de maneira, no aspecto moral da coisa. E o que significa essas montanhas no aspecto moral, quando Jesus nos disse? Significam as dificuldades, as restrições do nosso dia a dia. E assim, dizendo para vocês de uma única palavra, de uma maneira mais clara, começando pela preguiça do homem, mesmo diante das coisas boas, o orgulho, a vaidade, a cegueira no fanatismo, porque leva uma fé cega. Tudo isso daí do nosso dia a dia, ele criam barreiras, criam essas montanhas que impedem o nosso progresso, que impedem a realização das coisas. Por isso que eu perguntei como está indo a nossa fé, como ela está sendo adquirida, como ela está sendo cultivada, de que forma que isso está sendo feito. Se nós temos esses problemas, então eu diria assim que essa fé, para ser construída, ela teria de ser assim que nem aquela dona de casa que vai fazer um bolo, né? Primeiramente, ela pensa no bolo, ela pensa num objetivo, ela pensa numa conquista, que é o nosso dia a dia. Aí o que ela faz? Ela tem a receita. E ela vai colocando os ingredientes no seu peso, ingredientes com qualidade, e vai adicionando, e depois não vem o modo de preparo, como é que tem que ser, de acordo com cada passo, ela vai idealizando, ela vai construindo aquilo ali, com uma pitada muito grande de amor em tudo aquilo. Depois, através do calor do forno, que é a energia, aquilo ali vai se misturar, vai assar e vai dar aquele bolo. Depois vem, ela idealizou com um recheio, ela idealizou com uma cobertura, tudo isso no seu pensamento. Quando nós temos um objetivo, a gente idealiza tudo ele no nosso pensamento. Agora, essa pessoa, quando está fazendo aquele bolo, ela agiu com egoísmo de falar assim: esse bolo aqui é só para mim. Você tem a família dela ali? Não. Ela está fazendo com amor. Por quê? Porque ela vai dividir com tudo aquilo lá. O egoísmo saiu daí. Depois, quando ela termina aquele bolo maravilhoso, recheado, saboroso,
confeitado, bonito, ela vai se vangloriar dela. Olha como eu sou a melhor, olha como sou isso. Não. Ela está tendo aquela humildade de compartilhar com todos. E aí ela atingiu esse objetivo. Aí ela construiu aquele objetivo. Agora, por outro lado, se a gente pegar os mesmos ingredientes e colocar farinha, meio quilo, joga com um pacote todo. O fermento, joga com um frasco e tudo ali dentro. Isso, põe tudo ali dentro e joga tudo no forno. O que vai sair? Não vai sair nada. Não é mágico. Mas tudo tem que ter a sua elaboração. Tudo tem que ter a sua compreensão. Isso é a fé raciocinada. Os meios de se conseguir os objetivos. Acreditando num ser superior. E a fé, quando essa dona de casa, ela põe todo o seu amor, toda a sua confiança naquilo que ela está fazendo, ela adquire uma força muito grande. E ela sabe que ela vai levar aquele bolo ao forno e não vai colocar e não vai tirar imediatamente. E o bolo está prontinho, recheado e confeitado. Leva um tempo. Então aí vem a perseverança, vem a paciência, vem a compreensão de que para fazer aquele bolo precisa de tudo isso. Ela tem que colocar, se a forma é assim, ou se a forma é assado, se o forno é esse, se o forno é aquele, vai ter o seu tempo de preparo. Requer esse tempo para que se atinja o objetivo. E ela vai esperar. Ela espera com paciência, com resignação, até que aquilo fique pronto. Então vocês veem que num simples bolo, tudo o que precisamos é de humildade, de amor, de compreensão, porque sabe que cada ingrediente tem a sua dosagem certa, a sua quantidade certa, tem a mistura certa para que se atinja o objetivo. Mas aí alguém poderia falar, se a minha esposa fizesse aqui, ela ia falar, mas toda vez que eu faço, meu bolo encrua. Pode fazer, isso nós estamos falando literalmente do bolo, tá? Ele encrua. O que falta? Só que daí ela fala, não faço mais bolo. Chega, para mim não dá, bolo não dá. Desisto. Então, quando nós temos um objetivo na nossa vida, um objetivo palpável, sabendo que aquilo lá podemos conseguir, porque não iremos prejudicar ninguém, pelo contrário, iremos beneficiar a maior parte das pessoas e tudo, sentimos ele aqui dentro. Então, no primeiro obstáculo que encontramos, no primeiro morrinho, nós vamos parar? Nós vamos desistir? Não. Nós temos que perseverar. Não é esse montinho, não é essa montanha que vai fazer eu frear. Então temos que ter a determinação, temos que ter a perseverança. Então, se aquela que encrua o bolo, se ela tentar hoje, se ela tentar amanhã, se ela tentar depois, eu tenho certeza que uma hora sai esse bolo. Literalmente. É possível. Por que não? Desde que feito tudo nas devidas formas, se consegue. Agora, vocês veem que se a pessoa encrua o bolo, ela já não dá mais, já explode, já não faço mais, eu gastei todo esse negócio aqui para nada, vai jogar tudo fora. Agora, quando nós temos aquela fé raciocinada, aquela fé que a gente acredita na conquista do nosso objetivo, aquilo fervilha aqui dentro, então isso daí é uma fé que nos dá calma. A razão, ela vem acima. A confiança no objetivo aumenta. Aí vem a perseverança, aí vem a humildade,
vem tudo. Porque sabemos que no nosso dia a dia não são as nossas forças próprias, materiais, que vão fazer com que a gente atinja o nosso objetivo. Porque nós sabemos que existe uma força muito maior a isso, que é Deus. E sem Ele, nada podemos. Então aí vem a fé raciocinada. E nós necessitamos dessa força superior, dessa força de Deus. E aí nós vamos trabalhando cada ingrediente do nosso bolo. O nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso fanatismo, o nosso preconceito. Por quê? Se temos a calma, conquistamos paulatinamente o nosso objetivo. Por outro lado, se não tivermos a calma, a gente vai pela força bruta. Então a gente quer conquistar os nossos objetivos, porque aquilo vai passando o tempo, e aquilo lá não vai se realizando, não vai dando um esboço de uma melhora. E aí, essa força, ela vai se tornando numa raiva, numa violência. E aí a conquista que nós queremos é através da violência, através da imposição. E isso daí não tem um fruto bom. Podemos conquistar? Sim. Mas será que é durável? Será que é viável aquela conquista para nós? Agora, aquela fé calma é aquela que espera, é aquela que compreende. Porque a calma é a maior força que o ser humano tem. A passividade é a maior força que o ser humano conquista. Naquela hora de atribulação, naquela hora em que o seu semelhante está te cutucando ali com a vara curta, em que a gente está a ponto de explodir, a ponto de falar o que a gente sente, que é aquilo que vem aqui dentro, se a gente serenar, se a gente levar o nosso pensamento a Deus, orar e vigiar, a gente mantém a nossa calma. Aí vem a força. Porque todo aquele que ataca espera uma reação contrária, idêntica. Mas quando a gente vem com a calma, com a tranquilidade, com a palavra certa, com a dosagem certa de cada ingrediente, nós vamos conquistando o nosso espaço. Nós vamos conquistando o nosso objetivo. E aí quando se opera algo extraordinário, aí diz, nossa, aconteceu um milagre. Milagre não existe. Porque se existisse o milagre, nós iríamos contrariar as leis divinas. E não é possível contrariar as leis divinas. Essas são imutáveis. Agora, o que acontece? Que quando nós estamos assim, imbuídos de um propósito, de atingir um objetivo, com essa calma, com essa perseverança, com essa confiança num ser superior, a gente age através de um magnetismo. O pensamento é um magnetismo. E esse magnetismo, ele começa a alterar o fluido cósmico universal, que ele é a base de tudo na nossa existência, na nossa constituição física, no nosso espírito, enfim. Isso daí seria como assim o meio de comunicação com todos. Então, esse fluido, através da nossa vontade, do nosso desejo, da nossa fé perseverante, consciente, tudo, isso daí, através dos espíritos que estão sempre nos auxiliando, eles vêm ao nosso encontro. Então aí é onde começa a se modificar esses fluidos para a realização dos nossos objetivos. É como se fosse um quebra-cabeça. Aquele quebra-cabeça lá de 5.000 pedrinhas, 10.000 pedrinhas, e quando a gente vê aquilo lá tudo emaranhado, fica difícil. A gente fala assim, nossa, eu não vou conseguir isso daqui. De jeito nenhum. Quanto tempo eu vou levar isso daqui? Primeira coisa que a gente... Primeiro, impossível. Segundo, mas quanto tempo você vai levar isso daqui? Ninguém, a maioria não pensa assim. Eu vou conseguir
e eu vou atingir o objetivo e eu vou montar isso aqui. Isso aí se aplica no nosso dia a dia. Nós temos um problema, temos as nossas atribulações, a dificuldade, que é o quebra-cabeça de 10 mil pedras. Então chega assim naquela coisa nebulosa do nosso dia a dia, né? Aí a gente fica o quê? Fica desesperado. Nossa, isso daqui não tem jeito. Agora eu estou encrencado, agora eu não sei o quê, agora não sei o que lá. O que eu vou fazer? Olha para um lado, dificuldade, olha para o outro, dificuldade. Mas esqueceu do quê? Esqueceu de olhar para cima. Esqueceu de serenar. E falar, não, espera um pouquinho. Se eu estou tendo tudo isso daqui, Deus está me colocando no meu caminho, está colocando essas montanhas no caminho, é para que eu possa aprender alguma coisa. Isso aqui está me trazendo um benefício de eu aproveitar tudo isso para mim melhorar. Então está ensinando, não devemos ter isso com uma coisa já extinta, não tem mais jeito. Não. Nós temos que levar isso daí pelo caminho em que nós iremos conquistar esse objetivo. Então olhamos para cima, serenamos os nossos pensamentos, o nosso coração, e através da oração, que ligamos ao alto, não é pedir a solução do problema. Eu quero que se resolva. Deus, me resolve esse problema. Aí vem, assim. O que está entrando aí? O egoísmo. E nós temos que banir o egoísmo. O que é bom para nós? Será que resolver esse problema, cada um de nós temos os nossos problemas. E nós temos a solução deles. Né? A gente gostaria que fosse assim. Agora, vocês já se perguntaram se isso que nós desejamos é o melhor para nós? Hoje pode ser. De forma imediata, aquele bolo que coloca no forno e tira, vai pro ar, não vai cozinhar, não vai assar. Será que é o melhor? Será que é isso que nós precisamos? Ou devemos ter essa fé raciocinada, essa fé calma, serena, sabendo que temos que agir em conjunto com um ser superior, com Deus, com Jesus. Então, o que devemos mentalizar, o que devemos pensar, o que devemos pedir a Deus? Deus, estou com esse problema. Eu gostaria da melhor solução possível, desde que não prejudique nenhum dos meus semelhantes. Não prejudique nenhuma das pessoas envolvidas nesse problema. Que todos saiam vencedores. Que todos saiam da situação com um aprendizado, com uma sabedoria. Que todos cresçam moralmente. Que todos possam usufruir de todo o benefício colocado no nosso caminho. Muitas das vezes, a solução do problema que nós temos, aquilo que imaginamos, de uma forma bem material, de uma forma bem egoísta, seria ótimo para nós, vocês vão ver que a solução está de uma forma totalmente diferente. Como diz, Deus escreve coisas certas por linhas tortas. Linhas tortas aos nossos olhos, porém são muito corretas. Então aquilo que a gente imaginava vai se transcorrer de uma forma totalmente diferente. Mas quando passa o tempo, aí fala, pô, mas não era bem assim. Porque nós temos aquele egoísmo dentro da gente. Aquele espírito de vingança, de tudo, dependendo do problema. Mas quando a gente vai ver, quando a gente tem essa fé, que sabe que é possível se resolver da melhor maneira possível, da vontade de Deus agir sobre esse nosso problema, quando chega lá na frente, a gente vai chegar e falar assim, nossa, ainda bem que foi desse jeito que aconteceu, porque se fosse do meu, a coisa complicava. A coisa seria pior. Porque nós temos uma visão muito curta, uma visão que não vai um palmo além do nosso nariz. Por quê? Porque a gente só está arraigado no nosso egoísmo, na nossa vaidade, nas nossas paixões materiais.
E a gente não enxerga no além. A gente não enxerga lá para frente. Isso cabe a quem? Se nós temos uma fé, se nós acreditamos em Deus, acreditamos em Jesus, acreditamos na espiritualidade, então nós devemos entregar tudo isso a eles. Então, devemos cultivar essa fé de uma forma maravilhosa, de uma forma calma, pacífica, querendo o bem do próximo. E que nem eu estava dizendo, nessa parte de manipular assim no bom sentido, tá? De modificar o fluido, é onde que vamos pôr dentro da casa espírita. Vocês não colocam um papelzinho para que se faça as vibrações? Não tem aquela água lá? Então a gente fala água fluidificada. Fluidificada. Quando aquela água está ali, os espíritos estão fazendo o quê? Estão modificando o fluido daquela água, alterando esse fluido cósmico, universal, adequando aquilo ali para nós, daquilo que nós necessitamos, daquilo que a gente precisa. E quando a gente toma aquela água, a gente deve ter o pensamento do quê? Tudo aquilo que eu necessito, e Deus sabe aquilo que a gente necessita, eu estou ingerindo nesse momento. Isso é a fé raciocinada, sabendo que tudo isso vai agir dentro de nós. Quando coloco o nome, o endereço para aquela pessoa, de que forma que é feito? Através de nossas vibrações, através do magnetismo. E a espiritualidade, o que ela faz? Ela modifica esse fluido. A espiritualidade vai até aquela pessoa, aplica esse fluido nas pessoas, para quê? Para que ela possa receber aquilo que ela está precisando. E isso, quando se faz, a gente faz de que forma? Através da fé. Através da fé raciocinada, sabendo que esse nosso pensamento, esse nosso desejo ardente, ele cria essa força e, acreditando num ser superior, esse nos envia os seus mensageiros, que são esses espíritos abnegados do bem, que trabalham incansavelmente para nós, e eles vão até essa pessoa, encarnada ou desencarnada, e começam a atuar nessa pessoa. Agora, se é um enfermo, o que a gente imagina? A cura. Mas daí, olha, eu fui, ou uma enfermidade que sabemos, através da ciência, que é irreversível. Aí a pessoa vai imaginando o quê? Eu quero a cura dessa pessoa. Eu quero a cura desse mal que está importunando essa pessoa. Aí é uma negociata, aí é um egoísmo, aí é aquilo que nós estamos desejando. E não devemos ser assim. O que é melhor para essa pessoa? O que Deus reserva a essa pessoa? O que devemos perguntar, o que devemos solicitar, o que é? Força para essa pessoa passar pelo que está passando. Entendimento para que ela compreenda, através da razão, o porquê de tudo isso. E para todos aqueles que estão ao seu lado, saber que fazem parte disso, que Deus confia a cada um de nós uma missão, um trabalho, algo a se realizar. Então nós temos que estar ao lado de todas essas pessoas, para quê? Para ampará-la, para que a gente possa dar um ensinamento, para que a gente possa dar aquele suporte que necessite. Para quê? Para ele passar aquilo lá. Porque realmente a gente quer o quê? Quereria o quê? Uma vida plena de satisfação, sem problemas, tranquilão, sossegado. Quem não gostaria? Materialmente, quem não gostaria? Mas, como eu disse, nós enxergamos somente um palmo diante do nariz. Isso é que nós gostaríamos. E ali na frente, como é que vai ser? E por que será que nós estamos aqui, passando o que nós estamos passando? Porque lá atrás, não compreendemos. Não compreendemos essa fé que existe.
como a gente pode observar em pessoas, crianças que nascem, que às vezes na tenridade já demonstra aquela fé muito grande, já demonstra essa espiritualização muito grande, muito elevada. Agora, veio de agora? Não. Esse daí ele aprendeu lá atrás. Ele aprendeu lá atrás, trouxe essa bagagem boa. E nós estamos pelejando. A gente está sofrendo. Por quê? Porque nós perdemos um tempinho lá atrás de não se dedicar a isso. Então, quando eu falo uma fé raciocinada, é isso. Nós temos aqui um momento para aprender. Nós temos aqui todos os utensílios necessários para a gente se educar nessa parte, para a gente adquirir essa fé, para a gente sentir essa fé. Então, por isso que logo no começo perguntei, como é que anda a nossa fé? Será que nós estamos trabalhando por ela? Será que nós estamos observando o nosso dia a dia, o nosso comportamento, a nossa atitude para com o nosso semelhante? Será que nós estamos trabalhando isso daí? Para que numa vida futura a gente não venha sofrendo como estamos sofrendo aqui? Essa é a oportunidade. Nós somos donos desse momento. Mas nossas atitudes de hoje transformam a nossa vida futura. Então nós somos donos disso aqui. Nós podemos realizar. Nós temos que ter essa confiança, essa convicção no Todo-Poderoso que nós conseguimos, que nós podemos realizar. E começa nas pequenas coisas. Não queira consertar o mundo inteiro e consertar todas as pessoas de uma vez só. Não. Nós temos que ir paulatinamente, adquirindo essas confianças em coisas pequenas, resolvendo as coisas pequenininhas. Aquelas coisas aquela não a montanha, não vamos arrastar uma montanha, mas vamos tirar aquela pedrinha que está no nosso caminho. Se nós conseguirmos isso, nós estamos dando um grande passo. Nós estamos evoluindo muito, gente. Mas com isso, nós temos que ter a calma, o amor, a paciência, a tolerância e principalmente a compreensão de tudo. Se aquilo que vocês imaginam, o objetivo que vocês têm, se ele desvia um pouquinho do caminho, mas se vocês têm uma convicção de que vocês querem o melhor para todos que estão ali circundando vocês, saiba que Deus está agindo e vai te colocar o melhor para você. Se não for daquela maneira que você imagina, não tenha problema. Aceite. Porque lá na frente você vai agradecer muito a Deus e a Jesus por Ele ter intercedido no nosso caminho e colocado só flores no nosso caminho. Meus irmãos, é o que eu tenho para vocês. Eu desejo que a fé de cada um de nós seja fortalecida, que a nossa moral ela cresça cada vez mais, que é uma coisa que nós estamos hoje muito carentes, e hoje nós estamos vivendo a síndrome de uma moral inexistente. Então hoje o conflito maior é moral. Então vamos pedir a Deus isso, que tenhamos confiança nele, que essa fé possa ser fortalecida a cada dia, que Deus fortaleça a gente moralmente, que a gente tenha assim aquela convicção de fazer as coisas do nosso dia a dia de uma forma honesta, educada, beneficiando o próximo, que aí nós iremos conquistar essa fé que tanto almejamos. Meus queridos, que vocês tenham assim um domingo maravilhoso, com muita paz, com muita alegria, saindo daqui, da Casa Espírita, com essa fé renovada, com a esperança de que tudo é possível, tudo a gente transpõe e que lá no final seremos grandes vencedores. Que Deus abençoe a todos, que Deus proteja. Vamos fazer uma prece para que a gente possa se ligar mais e mais às alturas infinitas e quando adentrarmos na sala de paz, recebamos todo aquele fluido benéfico que tanto precisamos. E após, sempre o silêncio,
sempre com um pensamento elevado em tudo aquilo que temos de bom na nossa existência. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, ó Pai, cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Obrigado.